Josué capítulo 2. Vou tentar fazer de novo um mapa aqui para você. Tem gente que não gosta de olhar mapa. Mar Vermelho, ele faz um Z, um negócio estranho. O povo saiu daqui, atravessou, veio para o Sinai, ficou um ano parado aqui, consequência da falta de atenção deles, para dizer o mínimo, né? Quando eles fizeram um ano de Sinai, eles começaram a subir outra vez. Vieram para um lugar aqui chamado Cades Barneia. Aqui, ó, limite para entrar na terra da promessa. Quando chegou aqui em Cades Barneia, Moisés enviou os espias. Os espias vieram, comeram do fruto, trouxeram o fruto, viu que a terra mana leite e mel, igual Moisés tinha falado, só que tinha rebeldes. E eles ficaram com medo. 10 dos espias desanimou o coração do povo. Lembra que eu falei para você de que se o homem de Deus perder o brilho nos olhos, se você focar nos problemas ao longo da sua caminhada, você vai matar muita gente. Porque quando a pessoa olhar para você e ver você uniformizado, né? Puxa, essa pessoa passou por um seminário. Nenhum de vocês que estão aqui, mesmo aqueles que chegaram agora, mês atrás, se é que tem alguém, se voltar para a velha cidade ou para o velho costume, nenhum de vocês será o mesmo mais. As pessoas já vão esperar de você alguma coisa diferente. Foi fez seminário. E um espia desanimado leva uma geração inteira por causa. Por isso que nós precisamos cultivar a visão celestial, né? Como Paulo falou, eu não fui desobediente à visão celestial. Nós vamos fazer isso. E sabe, queridos, quando comeram da terra, fizeram tudo, estava tudo certo, só entrar. Josué e Caleb falaram, não, vamos lá, nós vamos conseguir. Os outros 10 falaram assim, não, é muita gente. Eles são muito grandes, nós não vamos conseguir. E por mais que Moisés tentasse argumentar com eles, o Josué e o Caleb também, a Bíblia diz que eles falaram assim, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Ninguém fica parado no reino de Deus. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Só que tem um detalhe. No momento em que você retrocede, Jesus não é mais o seu líder. Porque Jesus nunca vai guiar você para o Egito. O norte que Jesus dá para aqueles que estão com Ele é sempre rumo a Canaã. Nunca o contrário. Para você voltar para o Egito, tem que eleger um novo líder. Não pode ser o mesmo. E eles falaram isso, assim, olha, vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. E Deus falou para Moisés, Moisés, deixa esse povo, fica bravo não. Não é a você que eles estão rejeitando a mim. Por causa desta atitude, lembra-se, por causa daquele bezerro de ouro, ficaram um ano acampados no Sinai. Não precisavam. Por causa dessa atitude, eles voltaram e ficaram perambulando 40 anos no deserto. Já tinham andado 1 ano e meio, ficaram 38 anos e meio rodando.
Quando você olha o mapa do Êxodo, você vai vendo assim, eles saem do Sinai, eles sobem, depois tem um monte de pontilhado assim, ó, perambulando no deserto. O fugitivo de Deus, pessoa que foge do chamado de Deus, você vai olhando o resultado da vida dele em anos, é um círculo. Fica andando para lá e para cá e não sai do lugar. E às vezes você olha e fala assim, mas por que nada dá certo? Porque está fugindo de Deus. Passaram 38 anos e meio perambulando no deserto, até chegar ao tempo de entrar. E quando foi para entrar de novo, a Bíblia diz que Deus esperou até que o último daquela geração morresse. Porque quando eles saíram do Sinai, do Egito, e vieram para o Sinai, todo homem que tinha 20 anos para cima, ou seja, já tinha idade de guerra, ouviu a lei aqui no Sinai. Quando eles chegam em Cades Barneia, que eles resistem à entrada, Deus falou assim, todos os que tinham 20 anos ou mais, quando saíram do Egito, vai morrer nesse deserto. E Deus pacientemente andou com eles 40 anos, amados, até que o último morresse. Me permita conjecturar aqui, né? Montar um filme para você. Imagina, vamos chamar ele de Astrogildo. Acho que não tem nenhum Astrogildo aqui, né? O senhor Astrogildo agora é um senhorzinho que quando saiu do Egito tinha 20 anos, agora ele já está aos seus 60, 61 anos, mas ainda está forte. Mas ele é o último. E Deus falou, né? Enquanto tiver um vivo, nós vamos ficar aqui. E o seu Astrogildo está ali atrasando o povo de entrar na terra da promessa. Um dia ele sai. Acho que eu vou pescar hoje. Mete um enxadão no chão, arranja uma minhoca no meio do deserto. Isso. Vou pescar lá no Mar Morto. E de repente ele tropeça e cai com a testa em cima do olho do enxadão. Isso não é bíblico não, tá, irmão? Não fica procurando isso na Bíblia não. E morre. E às vezes a gente fica pensando assim, mas por que esse cara morreu? Olha, morte mais doida. Estava atrasando um povo inteiro a entrar na terra da promessa. Quando morreu esse último, esse seu Astrogildo aí, o povo já estava aqui, ó. A próxima entrada não foi assim. A próxima entrada foi assim. Esse aqui é o Rio Jordão. Interessantemente, que a primeira vez que eu li isso, foi assim, aí o povo chegou para atravessar o Jordão, eu pirei, eu falei assim, mas eles estavam indo assim, o Rio Jordão assim, como é que tinha que atravessar o Jordão? Vou olhar no mapa. A entrada não mais ia ser por aqui, eles vieram por aqui e aí tinha que cruzar o Jordão. Só que quando chegou nesse dia, Deus falou para Moisés, assim, Moisés, você vai ficar desse lado do Jordão. Passa o cajado para Josué, porque é ele que vai fazer atravessar. E aí, o motivo foi aquele da pedra, né? Eu falei para você, a pedra era Cristo. Moisés, o homem mais manso da face da terra, num ato de explosão, bateu na rocha a segunda vez e ele ficou do lado de cá do Jordão. Deus não permitiu ele atravessar o Jordão. Parece uma coisa cruel, não é? Mas Moisés pisou na terra da promessa, no monte da transfiguração, lembra? Estava lá presente no monte e apareceu Moisés e Elias. E quando Pedro acorda do seu marasmo ali, ele fala, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias. Mas é porque no monte da transfiguração estava Cristo, Moisés e Elias. Moisés era o símbolo da lei, Elias o símbolo da profecia. O judeu tinha o rolo da lei e o rolo dos profetas.
E naquele momento ali Moisés pisa na terra, né? E Deus fala para os discípulos: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não a lei, não os profetas, é Cristo, é o cumprimento da lei e da profecia. Mas isso é outra história. Nesse momento aqui, Deus falou para Moisés: olha, você vai passar para Josué, Josué vai entrar, você vai ficar do lado de cá. Nesse momento, Moisés, com um coração de pastorzão, ele fala assim: Deus, então deixa eu pregar meu último sermão. O último sermão de Moisés é o livro de Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? O povo que tinha 20 anos para mais, quando saiu do Egito, foi obrigado a ouvir a lei quando Moisés subiu no Sinai e trouxe as tábuas. Quem tinha menos de 20 anos não estava obrigado àquela aula. Mas esse povo que tinha mais de 20 anos tinha morrido aqui. Então Deus falou para Moisés que ele não ia entrar, e ao invés de Moisés falar assim: a partir de agora então eu lavo minhas mãos, Moisés falou assim: Deus, deixa eu dar mais um último recado para esse povo, deixa eu falar a lei de novo, porque eles não ouviram a primeira. Por isso que o nome é Deuteronômio, segunda lei. E Moisés então, ele fala de novo a lei. O livro de Deuteronômio é uma reedição da lei, muito lindo o livro de Deuteronômio. E um cuidado de Moisés para aquele povo que rebeldemente tinha rejeitado. Mas Moisés agora teve o cuidado de falar de novo a segunda lei. E isso é o Deuteronômio. Quando termina o Deuteronômio, começa Josué. E é esse texto aí que nós vamos ler agora, Josué capítulo 2. Eles tinham já batido algumas guerras, mas eles chegam aqui no limiar do Jordão, e a cidade que está logo depois do Jordão é Jericó. E Josué manda espias para Jericó, para ver estrategicamente por onde que eles entrariam. E diferente de Moisés, ao invés de enviar 12, Josué enviou só 2. Você, opa, se um falhar, pelo menos nós vamos ter 1 a 1 aqui, né? Eu acho que foi esse o pensamento dele. E os espias foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Eu acho interessante a Bíblia que ela não omitiu esse desvio de Raabe. A Bíblia não tapa o sol com a peneira. Era uma prostituta. E por que uma casa de prostituta? Porque eles estavam tentando ser o máximo possível não vistos. E a casa dela era uma rodoviária, né? Um entra e sai de gente. Eles estavam tentando ser escondido no meio do povo, ver como que é que o povo estava pensando sobre o povo de Israel. Mas mesmo assim eles foram vistos. E a Bíblia diz que o rei dali daquele lugar mandou os soldados atrás deles para interceptá-los. Vamos pular um pouco e nós vamos ver a partir do verso 7 aí. Foram-se aqueles homens após os espias, eram os soldados do rei, porque a Raabe escondeu eles num terraço, colocou uns ramos em cima e falou assim: olha, eles estiveram aqui mesmo, mas eles foram embora. Os homens foram atrás deles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, verso 8, Raabe foi ter com eles no eirado e lhes disse: presta atenção no que essa prostituta falou. Pensei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho 40 anos atrás. Isso está sendo falado por uma prostituta, mas temos ouvido que Deus secou 40 anos atrás. Esses israelitas tinham passado pelo mar, tinham sido batizados pelo mar.
Contudo, do outro lado do mar ficaram 40 anos murmurando, até que morreu os pais deles todos. Fazia calor, murmurava. Caía maná, murmurava. Saía água da rocha, murmurava. Meu favor. Agora eles chegam e vêem uma prostituta falando, ó, nós temos visto o que o Senhor está fazendo com vocês 40 anos. O testemunho do povo de Israel está sendo ovacionado por uma prostituta, enquanto que o próprio povo de Israel estava murmurando. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Próxima vez que vier uma palavra de desânimo na sua boca, lembra-se que tem muito ímpio chorando para ter o que você tem e não tem. Quando vier alguma dificuldade e você quiser reclamar, lembra-se que o seu choro tem sido às vezes alvo de oração de muitas pessoas, e não tem o marido que você tem, que você está reclamando, o filho que você tem, que às vezes você está murmurando, a esposa que você tem, que você está falando que não presta. Somos muito mesquinhos. Esses espias, eu acho, estavam tomando um direto no queixo da prostituta. Nós temos visto o que Deus fez. Eles não estavam vendo, a prostituta viu. E não é raro você ver crente reclamando, e depois quando chega no evangelismo, vê o desespero que o ímpio está vivendo. Porque eu vou dizer para você, amado, não está fácil para ninguém nessa pandemia. Tem gente muito desesperançada. E às vezes nós estamos reclamando que o arroz saiu um pouquinho queimado, o pão não foi do jeito que eu queria. Eu fico imaginando Deus olhando para essa situação. Não é fácil ser Deus. Porque Deus não está olhando só essa escola. Eu consigo ver de repente aqui os rostos de vocês. Mas Deus consegue ver o que está dentro do nosso coração, a intenção do nosso coração, Ele está vendo. É difícil ser Deus. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho quando saías do Egito, 40 anos antes. E também o que fizestes aos reis dos amorreus, Seom e Magom, pouco tempo atrás. Ou seja, Raabe estava acompanhando as notícias de Israel há muito tempo. E o próprio povo de Israel murmurando o tempo todo. Agora, verso 11, olha. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o vosso Deus é Deus em cima da terra, em cima dos céus e embaixo na terra. Quantas vezes esses espias, o povo de Israel, falou assim, mas cadê o Deus que não faz nada para a gente? Cadê a carne que nós queremos? E aí, a Raabe estava falando, olha, é o Deus em cima do céu e embaixo na terra. Aí o verso 12, agora pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia com a casa de meu pai. E que conservareis a meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes as nossas missão, e será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia. Então eles fizeram um negócio com ela. Vou desenhar de novo aqui, tá? Me perdoem. Aqui tinha um muro, uma muralha. A casa da Raabe era aqui assim. Nossa, que casa linda. Fazer a janela maior porque tinha um janelão. Eles viraram e falaram assim, olha, nós vamos te dar esse laço de fita. Que cor era o laço de fita? Vermelho carmesim. Chama bem a atenção. Nós vamos fazer com você o seguinte, nós vamos te dar esse laço de fita vermelho carmesim, e você vai colocar ele na janela. No dia que nós entrarmos, nós vamos destruir a muralha.
Mas na casa que tiver esse sinal, ninguém vai destruir nada, vai ficar preservado. Está lembrando de alguma coisa aí? Está chegando? Ah, fala, Mateus. Da Páscoa. Eles aprenderam um negócio e agora estão usando com a Raabe. Pessoal, você põe um sinal lá. E se nós chegarmos, a fita não estiver lá, nós estamos desobrigados. Mas na casa que tiver o sinal, nós vamos passar por cima. Nós não vamos destruir ninguém. E eles ainda falam mais, pessoal. Você fala para a sua família toda ficar dentro dessa casa. Se tiver alguém no terreiro, morreu. Mas os que estiverem dentro da casa... Você sabe o que estava acontecendo aqui, amado? A Raabe estava se convertendo. Ela estava falando assim: eu aceito o sangue de Jesus para perdão dos meus pecados. Porque a fita vermelha era o símbolo da Páscoa, que é o símbolo de Cristo. O que ela estava fazendo é colocando o sangue de Cristo para a proteção não só dela, mas dos seus familiares. Ninguém estava vendo isso. Deus viu. E por que eu sei que Deus viu? Deixa marcado aí. Vamos lá para Mateus capítulo 1. Verso 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, aquela coisa louca que nós vimos, a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe. Olha ela aqui. Quando Raabe colocou aquele laço vermelho na janela da sua casa, ela não só estava preservando a sua vida física, ela estava assumindo a vida eterna e a genealogia do Salvador. Ela entrou para a genealogia, uma prostituta. Veja que os filhos de Judá foram cortados, era para eles estarem aqui. Passou depois o filho dele com aquela Tamar, uma coisa louca. E uma prostituta que não era para estar aqui. Eu aceito Jesus como meu Salvador, e ela entra. Fantástico isso, né? Josué entra, Raabe é preservada, e por algum motivo ela casa com esse camarada aí, olha, o Salmão. E ela não apenas entra para a genealogia do Salvador, mas ela gera Boaz, e Boaz depois se casa com a Ruth. Lembra da história da Ruth? É uma moabita. O que é moabita? Aqui era a terra de Moab, do outro lado. A Noemi saiu daqui de Israel e passou para o outro lado, foi habitar lá em Moab. Chega lá, morre seu marido, morre seus 2 filhos. Para uma viúva estrangeira morar em terra estranha seria a morte. Ela fala: eu vou voltar para Israel, eu tenho mais chances lá. Mas para uma viúva estrangeira viver em Israel também seria difícil. E ela alerta as noras, ela fala para as noras: pessoal, é melhor vocês ficarem aqui, vocês não vão ter chances lá. Em Israel só tinha 2 chances para ela: mendigar ou prostituir. A mais nova, a órfã, fala assim: eu vou ficar por aqui então, dá um beijo na sogra e vai embora. Mas a Ruth vira para Noemi e fala assim: não, eu não vou. Abra aí Ruth capítulo 1. Tem um verso aqui que eles colocam muito até em convites de casamento, mas na verdade é uma nora falando para uma sogra. É o verso 16 do capítulo 1, e fala assim: disse porém Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que Ruth está falando? Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu abro mão do meu povo, eu abro mão dos meus deuses, eu aceito Jesus como meu Salvador.
Amados, eu vou dizer para você uma coisa: a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O que essa Ruth está dizendo, não é que ela estava indo para proteger a nora, não. Ela conhecia o Deus que a sogra professava, que ela já tinha visto o exemplo da sogra. E quando a sogra fala em voltar para Israel, voltar para o seu povo e para o seu Deus, ela fala assim: eu não vou ficar aqui não, não me instes para ficar aqui, porque aonde você for eu vou também. Seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. Quando chega lá, toda a história de Ruth, lindíssima, se você não leu ainda, vale a pena você ler. A Ruth vai lá e vai rabiscar nas terras de Boaz, trabalho de pobre. Alguma coisa chama a atenção de Boaz. Jesus certa vez disse assim: os pobres sempre tendes entre vós. Não é problema ser pobre, o problema é ter um espírito de pobreza. E tem gente que tem dinheiro, mas continua com aquele espírito miserável, mesquinho, de pobreza. É por isso que Deuteronômio fala: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito é o fruto da tua amassadeira. Porque se você está andando com Deus, o lugar aonde você entra tem que ficar melhor quando você sai. As pessoas, depois que você sair, as pessoas têm que falar: puxa, parabéns, ela deixou isso aqui muito melhor do que quando ela chegou. Os rabiscadores entravam nas terras e era igual gafanhoto, comia tudo, deixava tudo espalhado. Ruth fazia diferente. E fazia tão diferente que o capataz de Boaz, quando Boaz perguntou: quem é aquela lá? Falou assim: olha, é uma moabita que chegou aí, mulher diferenciada. Desde de manhã, você dá alguma coisa para um pobre para você ver. Onde ele come, ele não tem coragem nem de limpar o lugar que comeu. Larga aquilo tudo ali e vai embora. Agora, nessa frente fria que entrou, do outro lado do mundo, né? Aqui não chegou frente fria nenhuma, né? Mas do outro lado do mundo está frio, por incrível que pareça. Recebi um vídeo hoje nevando em Caxias do Sul. Imagina esse calor aqui, a gente pensar em neve. Mas lá em São Paulo, tem um grupo que sai nas madrugadas dando sopa e cobertor para moradores de rua. E sabe o que acontece no dia seguinte? Eles levantam e o cobertor fica onde estão. Nem carrega, eles não carregam. Na noite seguinte eles têm que voltar lá e dar outro cobertor para eles, porque aquele já não está lá mais. É por isso que Jesus falou: os pobres sempre tendes entre vós. Ruth fazia diferente. O capataz falou assim: olha, ela chegou de manhã, trabalhou até de tarde, a não ser por um pouquinho que ela entrou lá para comer. O Boaz falou assim: puxa, faz o seguinte. A lei do rabisco era o seguinte: quando os segadores entravam para colher, se ao colher o fruto que um caísse no chão, ele não podia baixar para pegar. A lei exigia que o dono deixasse isso para os rabiscadores, para os pobres. Se ele passasse da árvore e visse que ficou um fruto para trás, ele não podia voltar para colher. Isso era dos pobres. Foi isso que Ruth foi fazer nas terras de Boaz. Quando Boaz viu que a Ruth fazia diferenciado dos outros, Boaz falou para o capataz dele: falou assim: olha, deixa cair algumas coisas no caminho dela, enche a aljava dela, seja bom para ela. Outra coisa, os rabiscadores tinham que levar a sua comida e a sua água, então eles gastavam mais tempo, chegavam mais tarde. O Boaz falou para Ruth assim: falou assim: olha, você pode beber da nossa água, pode comer da nossa comida, senta aqui conosco, não vai para outro campo não. Sabe o que quer dizer isso? Deus honrando a posição de Ruth. Olha o nomezinho dela aí na genealogia de Jesus. Boaz casa-se com a Ruth e coloca ela na genealogia do Salvador. Quando estava para se casar com Ruth, tinha um parente que era mais próximo de Noemi do que Boaz. O Boaz falou para Ruth, falou assim: olha, eu vou casar com você, mas tem um que é na frente, se ele quiser,
eu não tenho como fazer nada. Se ele não quiser, eu entro na jogada. Ele reuniu com os principais da cidade, porque é assim que fazia, né? Era o fórum da cidade. Descalçava os chinelos e fazia o acordo ali, acordo descalço. Contou a história para o resgatador, falou assim: olha, aconteceu assim, a Noemi está assim, se você quiser você casa com a... Você pega o terreno. Ah, eu quero, mas aí você tem que casar com a Ruth também, a Moabita que veio com ela. Aí eu não quero. E o resgatador falou uma coisa, que é a mesma coisa que o Esaú falou quando trocou o prato de lentilhas. Ele falou assim: eu não vou casar com ela para que não prejudique a minha herança. Foi a mesma coisa que o filho de Judá fazia quando derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão, porque isso iria prejudicar a herança dele. Só que o que ele estava rejeitando era a semente divina, estava passando ali, ele não sabia, está vendo? O Boaz pegou e entrou para a genealogia do Salvador, o outro não. E sabe o que acontece, meu amigo? Tem muitas vezes, por falta de pensamento, por falta de cuidado, de zelo, você rejeita uma coisa, achando que você está tomando prejuízo. Ah, não quero tomar prejuízo. Mas na verdade o pensamento de Deus, Deus fala isso, né? Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são outros pensamentos, muito diferentes. Né? A Ruth entrou para a genealogia do Salvador, porque ela aceitou o povo de Israel como seu povo. Vamos pular mais para frente aqui, porque senão a gente vai continuar nesse Velho Testamento. Eu queria sair dele hoje. Depois do livro de Ruth, nós temos o livro de Ruth está dentro de um período conhecido como o período dos juízes. Foi na época dos juízes. O último juiz, Samuel, ele unge o primeiro rei. Então, primeiro Samuel é a história de Saul, segundo Samuel é a história de Davi e Salomão. Esse aqui é conhecido como período Reino Unido. Monarquia unida. Quando termina Samuel, 1 Reis, capítulo 12, nós temos um negócio que foi a divisão do reino. Por que dividiu? Abra aí, 1 Reis, capítulo 12. Depois que Davi morre, Salomão assume. Os primeiros capítulos de Reis, você vai vendo como Deus abençoou muito Salomão, muito. No capítulo 12 de Reis tem uma história seguinte, ó. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Siquém era como se fosse aquela rampa do Planalto nossa aqui de Brasília. E quando o rei ia assumir, ele ia para lá, tirava aquela fotografia com a faixa, agora você é rei. Levaram o filho de Salomão para lá, para fazê-lo rei. Quando chegou lá, os principais de Judá chamou Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um chefe do exército de Salomão. E começou a questionar algumas coisas de Salomão, e Salomão começou a perseguir ele, e ele fugiu para o Egito, até Salomão morrer. Agora preste atenção, Salomão viu o pai, Davi, sendo perseguido por Saul, o rei. E ele fez a mesma coisa com Jeroboão. Davi era a pessoa mais honesta e mais fiel para Saul, e mesmo assim foi perseguido por Saul. E
Salomão fez a mesma coisa. Por que ele fez a mesma coisa? Quando estava construindo o templo, a Bíblia diz que Salomão pediu oferta ao povo e o povo deu além do necessário. Pessoas vinham e traziam ofertas de todo lado. Terminou a construção do templo, teve aquele culto maravilhoso, glória de Deus encheu o templo, tudo certo. Salomão vira para os construtores e fala assim: olha, terminamos a construção do templo, eu vou casar, dá para construir um palácio para patroa? Oh, perfeitamente, rei, vamos lá, vamos construir. Terminou a construção do primeiro palácio, ih rapaz, vou casar de novo, dá para construir mais um? Não, dá sim, temos material ainda, vamos lá. Casou com 700 mulheres, 300 concubinas. Multiplica quantas sogras esse rapaz tinha, qualquer um fica doido. A Bíblia diz que as muitas mulheres fizeram o coração de Salomão corromper. Aquele coração que era inteiro para Deus, agora estava dividido entre os muitos negócios que ele fez, porque, lógico, ninguém casa com 700 mulheres porque ama as 700 mulheres. Eram mais acordos, eram alianças que ele fazia. Mas essas alianças corromperam Salomão. Eu não estou dizendo para você que Salomão se perverteu, eu tenho razões para acreditar que ele se converteu. Porque o fim do livro de Eclesiastes, você vê ele se recobrando. Mas Eclesiastes parece um livro de alguém que está em depressão, né? Vaidade, o que eu fiz com a minha vida, né? No final ele fala assim: a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, o resto é tudo vaidade. O filho dele chegou e trouxeram Jeroboão e falou assim: abaixa o jugo, abaixa o imposto, nós vamos te servir. O Roboão falou assim: olha, vocês voltam daqui 3 dias. Perguntou para os anciãos que viveram com seu pai, e os anciãos falaram assim: olha, eles têm razão, não precisa de imposto tão caro, nós não estamos mais construindo o templo, pode abaixar. Ah, vamos para lá. Deu uma festa, chamou a galera. E aí, o que vocês acham? Os caras falaram isso: rapaz, você é o rei, se você se rebaixar agora, você perdeu a moral. E o Roboão, louco, virou para o povo e falou assim: olha, o dedo mindinho do meu pai, o meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que o lombo do meu pai. Meu pai castigava vocês com vara, eu vou castigar com escorpião. Eu sou o cara. Meu amigo, deixa eu falar para você: enquanto as pessoas virem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está fazendo as coisas do jeito de Deus, pessoas vão investir no seu ministério, pessoas que você nem conhece. No dia que eles verem que você está construindo palácios para benefício próprio, o jugo é pesado demais. O dia que as pessoas virem que a proposta que você prega é diferente da proposta que você vive, ninguém vai com você, ninguém vai com esse país. E por causa disso, então houve a divisão do reino. A Bíblia diz que Deus rasgou Israel e deu 10 tribos para Jeroboão e deixou 2 com Roboão, não por causa de Roboão, não por causa de Salomão, mas por causa de Davi, o avô de Roboão, para que não se apagasse a lâmpada de Davi em Judá. A partir desse momento, você vai vendo o reino de Israel assim, ó. O reino do norte foi assim, caiu em 722. O reino do sul caiu em 586. Sobreviveu um pouco mais, mas caiu também. E por que caiu? Porque eles foram cada vez mais se orgulhando. Imagina, ali estava passando, nessa linha aqui, que é a casa de Davi, estava passando a genealogia de Salvador. Nesse braço aqui, está passando a semente divina. Vou botar o mapa de volta aqui, para a gente encerrar, eu te mostrando uma coisa. Amanhã a gente vai para
a terceira parte. Mas aqui, olha, presta atenção. Isso é muito importante de você observar. Aqui Deus deu a promessa. No meio do período, o homem desviou-se dos propósitos de Deus. Deus anunciou o juízo. Olha o juízo aqui. Deu um tempo para o homem se converter. O homem não se converteu. Deus veio anunciando o juízo. Pum! Veio o dilúvio. Encerrou aquele período ali. Esse período que segue aqui, mudanças rápidas, transformações numa preparação para o próximo período. Aqui Deus deu a promessa, chamou Abraão, falou para Abraão: eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação. Cumpriu a parte de Deus, levou ele para o deserto, deu a lei, tudo certinho. Deu conquista, Reino Unido. O povo começa a desviar desse caminho do Senhor. As muitas mulheres fizeram Salomão desviar-se do propósito. Deus rasgou o reino, anunciou o juízo. Olha o juízo aqui. Deu um tempo para o povo se converter. O povo não se converteu. E Deus foi avisando: ó, vai cair, vai cair. Se você olhar aqui, esse é o período dos profetas, o reino dividido. Todos os profetas fazem parte desse período. Se você analisar com cuidado aqui no mapa, você vai ver que perto da queda é onde tem mais incidência de profetas. Depois que caiu o reino do norte, 722, vários profetas falaram assim para Judá: vocês viram a sua irmã prostituta, o mesmo vai acontecer com vocês. Sai daí, volta para mim. Chega Jeremias. Jeremias é o profeta chorão, né? Deus lamentando como é que aquele povo podia fazer isso com ele. E Jeremias fala assim: duas maldades o meu povo fez comigo. Uma é: me abandonou fontes de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Não é fácil ser Deus, amados. Deus falou assim: o meu povo me abandonou fonte de água viva e estão cavando para si. Porque, lembre-se, ninguém fica parado no reino de Deus. Ou nós estamos indo para Canaã ou voltando para o Egito. E Deus falou: ó, duas maldades eles fizeram, não só de não ir para Canaã, mas estão voltando para o Egito. Me abandonaram fontes de água viva e estão cavando para si cisternas rotas. Deus anunciou o juízo, deu um tempo para o povo se converter, o povo não se converteu, veio o juízo. Esse período aqui, mudanças rápidas. Igual teve um período aqui, tem outro período aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus deu a promessa, o homem falhou, Deus anunciou o juízo, deu um tempo para o povo, o homem se converter, não se converteu, veio o juízo. Deus chamou o povo, abençoou o povo. No meio do período o povo o abandonou. Deus anunciou o juízo, deu um tempo para o povo se converter. O povo não se converteu, veio o juízo. Mudanças rápidas. Amanhã nós vamos ver o terceiro período, que é a nossa história, a história da igreja. Mas preste bastante atenção. O primeiro período tem 2000 anos. O segundo período tem 2000 anos. Nós estamos no ano 2021 da história da igreja. Amanhã a gente termina essa história. Deus abençoe você. Shalom.